Amados amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nós temos ouvido muitos pastores nos despertando para o tempo das dores, não é? E nós estamos, eles falam muito, né, no tempo, no princípio, né? A Bíblia fala sobre isso, das dores, em Mateus 24, 6 e 8. E é uma verdade. Após a fundação do Estado de Israel, começou o princípio das dores. Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, já agora, no final desse século, do século passado, os Estados Unidos elegeram o primeiro negro na sua história. Porque todos nós sabemos que os Estados Unidos sempre foi um país, não é, que não respeitam os negros. Hoje está muito menos. Mas antes havia, né, grandes perseguições, humilhações. Como aqui em nosso país, no Sul. Eu lembro que em 1956, eu fui a um festejo numa cidade em Santa Catarina, chamada Laguna. E ali em Laguna, estava sendo comemorado o primeiro centenário da cidade. Na época era comarca de Laguna. Uma cidadezinha pequena, muitas minas de carvão, tinha um porto de carvão, e nós fomos para lá para assistir os festejos. E quando lá chegamos, encontramos dois clubes, um clube de preto e um clube de branco. E nós éramos 78 homens e tínhamos negros. E nós fomos convidados e fomos para lá. E chegou lá, olha, você vai para aquele clube e esse daqui tem que ir para aquele. Aí não, nós vamos para um clube só. E foi um problema sério. Mas graças a Deus, a diplomacia, como sempre, resolveram, né? E nós fomos para um só clube e o outro fechou. Pelo menos um período que nós estivemos lá, ficou fechado. E nós fomos para o clube dos brancos, não foi para o dos pretos, que os números dos brancos era bem maior. E nós fomos para o clube dos brancos, e foi uma bênção. Só quando saímos, quando nós já estávamos nos despedindo, é que houve um problema sério, e graças a Deus também saímos bem. Com o nome um pouco manchado, porque tivemos que reagir a alguns ataques, mas graças a Deus foi tudo normal praticamente. É muito importante que nós venhamos a notar. Na Rússia foi eleito o atual presidente, que ainda está até hoje. Vários países tornaram-se comunistas. Vários. Isso já nos despertando para que nós nos preparemos para a vinda do Senhor Jesus buscar a sua igreja. Vamos ler aqui Mateus 24, 6 e 8, e diz: E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, maremotos, em vários lugares. Porém,
Todas estas coisas são princípio das dores. Princípios das dores. Nós estamos vendo agora, nosso país está marcado para terça-feira uma decisão, uma independência ou uma escravidão. Porque creiam, o comunismo é escravidão para aqueles que não o aceitam. É escravidão para aqueles que não estão, que são cristãos. É uma escravidão para aqueles que têm religião. É impressionante, mas esta é a verdade. E eles não aceitam perder. Eles fazem de tudo que o inimigo de Deus faz. Eles fazem de tudo que os inimigos de Deus fazem. E nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo. Esta é a primeira das verdades que nós temos a lhes dizer. Este é o primeiro estudo do fim dos tempos. Falaremos sobre o princípio das dores, que é mencionado também em Marcos, Lucas e Mateus. Entender o que Jesus disse nestes textos é base para compreendermos todos os aspectos do tempo em que vivemos e assim buscar as chaves para entender a chegada do tempo. Tempo do fim. Tempo do fim. Caso você queira ler sobre os sinais em nosso tempo, não deixe de ler a segunda parte desse estudo, que deve anotar. Você deve anotar Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Os sinais do tempo do fim. E ainda mais recente, o eminente arrebatamento do Filho de Deus. Ele virá buscar a sua igreja e aqueles fiéis serão arrebatados, serão levados aos céus com grande alarido. Ouviremos muitos clarins tocando e muita gente, cadê o meu pai, cadê o meu irmão, cadê minha esposa? E as roupas ficarão no chão e nós seremos elevados aos céus com Deus e todos verão. Todos verão. Princípios das dores. Assim, como a grande maioria dos cristãos, eu sempre achei que o princípio das dores era um prelúdio da grande tribulação. Uma série de acontecimentos que nos indicaria a chegada do tempo do fim. Porém, estava enganado. Conforme veremos a seguir, se você também sempre teve essa impressão, leia com calma. Leia com calma. E tire as suas próprias conclusões sobre estas coisas. É muito importante conhecer, saber onde estamos pisando. Onde estamos pisando. Para entendermos o principal e verdadeiro significado desse princípio das dores. Podemos utilizar no original grego para compreender o que sua expressão princípios das dores quer dizer. O sentido original traz uma ideia de primeiras dores ou princípios das dores de parto, como se este fosse o início de um longo caminho de dores de parto e tribulações que os cristãos enfrentarão, que nós iremos enfrentar, na época que nós enfrentaríamos. Também podemos citar o capítulo de Apocalipse 12, 1 e 2,
que fala sobre as dores de parto. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida de sol, com lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta mulher é a igreja. Esta mulher é a igreja. Nós temos que estar preparados. Nasceu-lhe um filho, varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É preciso conhecer. É preciso conhecer. Neste texto nós vemos uma mulher que representa a figura da igreja, e ela está com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Este é um texto que eu não entendia, até compreender o real sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Para entender-o, devemos diferenciar o fato da mulher sofrer as dores de parto como nascimento do filho varão, quando lemos as cartas às igrejas da Ásia. Nos primeiros capítulos de Apocalipse, vemos que desde o início o Senhor está levantando cristãos vencedores que representam esse filho varão. Consequentemente, devemos entender que esta mulher está sofrendo tormentos para dar à luz, desde os tempos da igreja primitiva, o nascimento do filho varão, a vinda oculta de Jesus e o arrebatamento. Meu amado, Jesus está na porta batendo. Abra o seu coração. Deixe Cristo entrar. Deixe, permita, porque se você não permitir, ele não vai entrar. Só se você permitir. E a sua vida vai se transformar. Embora que tenha gente que não aceite em hipótese nenhuma. Eu lembro-me, eu fui condenado por causa dessa rádio a 2 anos de prisão, com 10 mil reais de multa. E quando eu cheguei, cadê o seu advogado? Eu digo, está no céu. Quer brincar com a gente? Não, senhor. Meu advogado é Jesus. Eu não tenho advogado, não sou criminoso. Eu não sou criminoso. Não, mas você lançou uma mensagem lá que defamava toda a religião católica. Não, senhor. Eu apenas preguei sobre isso aqui. Aí mostrei os versículos que eu prego. E eu prego na Bíblia católica. Mas acontece que a juíza era uma mulher católica dessas fervorosas. E não teve para onde. Não teve para onde. Fui condenado a 2 anos de prisão e 10 mil reais de volta. Mas tinha que ter um advogado por lei. Aí chamaram uma outra senhora advogada e essa senhora veio para me defender. Aí disse para mim, olha, me conte tudo que eu vou lhe defender. Eu disse, eu já tenho um advogado. Mas o advogado que o senhor tem não é aceito aqui. Eu disse, aleluia. Aí contei, mostrei para ela que eu tinha escrito as mensagens, como todas as mensagens, baseadas na Bíblia Católica, e dei a cópia para ela. E ela leu e disseram, vai embora, você vai receber posteriormente a ordem de recolhimento ou qualquer coisa assim. E eu vim embora. E passou o tempo, esqueceram, acho. E uns 6 meses depois, chegou aqui na minha casa uma carta, dizendo que eu tinha que me apresentar a uma entidade para cumprir a pena em serviços comunitários. E eu fui aqui em Olinda,
lá na Getúlio Vargas. Cheguei lá, a moça disse, olha, tem uma vassoura ali, tem um rodo, o senhor lava aquele e vai dar uma limpeza ali, porque está tudo sujo. Aí eu disse, não, não vou fazer isso. Por que não vai fazer? Porque não vou. Então o senhor não serve para ficar aqui. Vamos lhe devolver. Bateram um ofício e me devolveram. E eu cheguei lá, apresentei, aí expliquei. Me mandaram lavar um chão lá e pintar uma parede, e eu disse que não fazia. Aí então me mandaram para uma outra, para o hospital Tricentenário, aqui em Olinda. E eu fui. Lá fui bem recebido. Me puseram para trabalhar com as freiras. E eu pregava o evangelho para as freiras e sempre trocava de freiras, sempre trocava. E um dia me mandaram trabalhar com o padre-chefe, padre Hans, alemão. E quando eu cheguei lá, como eu sempre fazia, eu começava a trabalhar. Era ordenar todos os processos de saúde que existia no arquivo, desde o século XIX, estavam ordenando, remodelando, e eu fazia aquilo naturalmente, era sentado, chegava lá, estava aquelas tuias que um senhor botava, e eu ia ordenando. Aí eu comecei cantando, oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, e o padre lá em pé, se levantava, sentava, se levantava, sentava. No final do dia, disse, olha, amanhã você não volta mais para cá, não. Eu disse, para onde eu devo isso? Não quero nem saber, desapareça. E eu saí. No dia seguinte, voltei. Aí disseram, você agora vai para o almoxarifado. Aí eu disse, senhor, aí fui para lá. Você vai ordenar aqui, lugar cheio de poeira. E eu comecei. Nisso chegou um grupo, os 3 dias que eu estava, chegou um grupo de homens, todos bem vestidos. Aí o diretor olhou e disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Aí eu disse, eu fui designado para arrumar isso aqui, embora que de vez em quando eu começo a tossir com a poeira. Aí o que estava acompanhando disse, que idade o senhor tem? Na época eu tinha 67 anos. Eu disse, 67. Ele disse, sai daqui, sai. Vá-se embora. Espere lá embaixo. E eu saí. Quando eu saí, ele disse, vai embora, volte amanhã. No dia seguinte eu voltei. Aí me botaram num lugar limpinho, sentadinho. Tiraram as freiras, tiraram o padre, foi tudo. Aí quando eu tinha alguém passando mal, chamo o pastor para dar a extrema-unção. E um deles, quando disseram, olha, o pastor está aí. Tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. E não me deixou se aproximar dele. Não deixou. Pouco tempo depois, 1 hora ou 2 horas depois, ele veio a falecer. E nos nossos dias tem pessoas que não querem esse Cristo. É preciso conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Em Mateus 24, de 1 a 4, diz, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vejam que desde o início
A temática central era o desejo daquele templo em Jerusalém. Os discípulos se aproximavam de Jesus para entender quando isso iria acontecer, para entender também sobre a consumação do século. A mensagem não era para nós, que vivemos os últimos dias, mas para os discípulos há 2000 anos, pelo menos a parte relativa aos princípios das dores. Vejam, desde o início, a temática central era a destruição daquele templo em Jerusalém. Os discípulos se aproximaram de Jesus para entender quando isso ia acontecer. Entender também sobre a consumação dos séculos. Por isso nós estamos repetindo para que você entenda que a vinda de Jesus está próxima. É bom, é muito bom. É maravilhoso se você compreender e ler, para que não seja enganado. Devemos ler Mateus, Marcos, Lucas. Com essa visão, você verá bastante sentido. E para a prova disso é que uma das características deste perigo e deste período que podemos identificar é que ainda não é o fim, mas é o princípio do sofrimento e das dores dos apóstolos no nosso tempo e no tempo em que eles viviam. É preciso vencer, é preciso dizer: eu sou de Jesus eternamente. Primeiro século é apenas o início da história da igreja, que começou no tempo dos apóstolos e durará até o tempo do fim, os 7 anos de tribulação. Primeiro século, viu? Até o tempo da tribulação. O anticristo está aí. O anticristo está aí. Está doido para tomar o poder para se levantar. Lucas 21:8 diz: respondeu-lhe, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora. Não são os sinais. Essas profecias, é profecia para todos os lados. É gente falando em línguas que ninguém entende. Deus não é de engano. Deus é de verdade. E ele veio para o mundo, falar na língua do mundo, para que o mundo o entendesse, para que o mundo o compreendesse. É bíblico falar em língua. O Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz, mas não é aleatória, não é emocional, é espiritual, para a santificação do próprio e para a santificação da igreja. A exaltação, e tem um versículo que nos diz, fazei tudo com ordem e decência. 1 João, capítulo 2, 18, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A primeira carta de João foi escrita entre 85 e 90 do século I e afirma claramente que muitos anticristos estavam surgindo naquele tempo. E mesmo o livro de Atos registra também algumas dessas pessoas. Veja em Atos, anote e leia, Atos 5, 36 e 37, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto.
e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Meu amado, leia a Bíblia. Não creia no que eu disse. Eu estou lhe dando os versículos e o capítulo para que você não se perca e no final da sua existência você caia no abismo. Você lembra lá Jesus na cruz do Calvário, quando ele deu o último respiro e disse: Pai, tudo está consumado. E a Bíblia diz que ele desceu em espírito às profundezas dos infernos. Esse abismo é o inferno, meu irmão. Meu amigo, não se deixe levar. Convertemos ao verdadeiro Deus. Leiam os versículos que eu cito aqui na Bíblia Católica, para que você não venha perecer, imaginando que está no caminho certo. Estreito e espinhoso é o caminho que leva à salvação. Largo e espaçoso, não há condição, que leva à perdição. Lhe oferece tudo que você quer, tudo que sua carne quer. Mas o principal, você não terá a vida eterna. Deus está te oferecendo nesta hora. Aceita Jesus. Segue este caminho estreito, porque será a tua vida eterna. Jamais morrerá. Passarás deste mundo para um mundo de Deus, para um mundo nos céus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que se faça presente em nossas vidas e que esteja constantemente ao nosso lado, em nosso coração. Que Deus continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.